No ponto alto da nossa BH existe um palácio, digno de reis, de princesas, de contos de fadas. Esse é o Palácio da Liberdade, que é simplesmente a casa do governador e a casa do povo mineiro. Hoje, no que tem? O Palácio da Liberdade. Como você enxerga o palácio e como que é entregar esse espaço que antes era fechado, agora para a população, para a gente convidar todo mundo para vir conhecer o palácio e tomar conta dele? Olha, o governador Romeu Zema, acho que todo mundo sabe que ele gosta que os palácios, os espaços públicos sejam da sociedade. E hoje o palácio, com seus portões abertos, sem hora marcada, um palácio que simboliza na história de Minas, ou sintetiza, melhor dito, tudo o que nos representa. É um palácio que une a Europa no seu estilo, que une a pedra-sabão na sua forma e elementos próprios do nascedouro da cidade de Belo Horizonte, de 1895, quando iniciam-se as obras, significa a apropriação das pessoas, a fluidez e que as pessoas tomem posse e conheçam de forma mais profunda a nossa história, fundada também para o Brasil através da Inconfidência Mineira e da liberdade, da nossa bandeira e no qual esse palácio tem. Aproveitando nossa visita, qual que é a data, qual o evento mais marcante que teve aqui no Palácio? Quando a gente pensa no Palácio, ele tem muitos eventos marcantes, mas tem um evento que marca até a expografia dele hoje em dia, que é a visita dos reis da Bélgica. Então, em 1920, a gente recebe o rei Alberto da Bélgica e a rainha Elizabeth da Bélgica, que eles vêm até Belo Horizonte construir um consórcio de mineração, que é a Belga Mineira, que ela está viva até hoje, com o nome de ArcelorMittal. E aí o que acontece é que os reis eles ficam 3 dias aqui no Palácio. Enquanto isso, o governador da época, o Arthur Bernardes, ele fica no Palacete Dantas, que é aqui do lado, e é tão interessante essa visita dos reis da Bélgica, porque até hoje a gente carrega algumas marcas delas. Então a gente tem a Sala da Rainha, que é uma sala em homenagem à Rainha Elizabeth, que se conta um chá nessa sala, então foi chamada em sala da rainha em homenagem a ela. E até hoje a gente tem um quarto que acabou de ser reinaugurado, que é o quarto da rainha, que traz principalmente os móveis de 1920 que foram utilizados pelos reis da Bélgica. Então, para a gente entender um pouco de como que seria esse lugar de dormitório dentro do palácio e como que seria esse imaginário real também, porque quando a gente pensa em um palácio, a gente pensa nessa figura do rei. Aqui a gente tem a figura do governador, mas a gente teve algumas visitas reais aqui também. Quando os reis da Bélgica eles vêm até o palácio, geralmente quando a gente visita um amigo, um conhecido, é interessante a gente levar um presente. Então eles trazem um presente aqui para o palácio, que são 2 cisnes negros. Os cisnes negros, eles não são nativos do Brasil. E lá na Bélgica, eles têm um sentido de monarquia e realeza muito grande. Então faz um sentido muito grande trazer esse símbolo para o palácio. Até hoje os cisnes estão nos jardins. Não são os mesmos, porque eles vivem 20 e poucos anos, são bisnetos e tataranetos, mas até hoje eles estão aqui para contar um pouco desse simbolismo presente também da visita dos reis da Bélgica. O jardim, ele por si só já é um patrimônio também, né? É um jardim muito bonito, planejado, é assinado pelo Paul Villon. E a gente tem o orquidário, a gente tem os cisnes, né? O lago, o quiosque. Então,
é um espaço que dá uma paz no meio dessa grande cidade, assim, as próprias fontes. Então, é um espaço de calmaria, de tranquilidade e desse contato com a natureza mesmo, né? Aqui no Palácio há lendas que o piano toca sozinho e a Maria Papuda vem visitar todo mundo que fica aqui à noite. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa história? Até hoje a gente tem essa figura da lenda da Maria, que era chamada de Maria Papuda por conta da doença do bócio, que era a falta de iodo no sal, o que causava o bócio nas pessoas e esse papo. E essa lenda conta que ela morava com a sua cafu onde foi construído o palácio. A comissão construtora, quando ela vem construir o Palácio da Liberdade, eles colocam a população do Arraial do Curral del Rei para fora desse espaço, dando uma quantidade irrisória de indenização para eles. E a Maria, ela luta pelo seu espaço de terra. Então, ela luta para não sair desse espaço, mesmo assim, ela é mandada embora. E aí, a lenda conta que a Maria, ligada a religiões de matriz africana, principalmente que a população do Arraial do Curral del Rei era ligada a essas religiões, ela jogaria uma praga no palácio, que a praga seria o governador que visse ela, ou teria um mau governo, ou morreria no mandato. A gente teve 3 governadores que morreram enquanto moravam aqui, o que fez que no imaginário popular essa lenda crescesse muito. Mas hoje em dia, no educativo, a gente gosta de trabalhar muito mais a figura da Maria como uma figura de resistência, tirando um pouco dessa questão de bruxa que ela carrega, sendo um símbolo de resistência, sendo uma Maria dentre muitas Marias que lutavam pelo seu espaço de terra. É muito legal porque quando a gente pensa no palácio como um prédio emblemático, por que ele é um prédio emblemático? Porque ele surge como lugar de moradia e trabalho dos governadores, nessa nova capital que é Belo Horizonte. A antiga capital era Ouro Preto. Quando eles proclamam a República, eles querem se desvincular de tudo que é colonial. Então eles constroem Belo Horizonte para ser símbolo dessa modernidade. E diferente de Ouro Preto, que o que estava no lugar mais alto da cidade era a igreja, o que está no lugar mais alto da cidade moderna é o palácio, trazendo essa questão do poder administrativo. Então a gente consegue pensar também, quando a gente olha para a própria Praça da Liberdade, que todo esse espaço era a sede administrativa da cidade. Então, os prédios que hoje fazem parte do Circuito Liberdade eram as antigas secretarias. Então, a gente tem Secretaria da Fazenda, Secretaria dos Interiores, das Finanças. Então, todo o espaço cívico da cidade acontecia aqui. Quando a gente pensa em moradia, o Palácio da Liberdade ele funcionou como moradia oficial até o governo do JK. O JK ele tem algumas coisas para mudar esse espaço como lugar de moradia oficial. A primeira é que algumas lendas contam que a esposa dele tinha muito medo da lenda da Maria, o que causou uma vontade de deslocar esse espaço de moradia daqui. E outra coisa também é que morar e trabalhar no mesmo lugar não é nada fácil. E o home office mostrou pra gente um pouquinho disso também. E ele, né, em 1955, ele constrói o Palácio das Mangabeiras para ser lugar de moradia oficial dos governadores, deixando aqui o Palácio da Liberdade principalmente voltado para lugar de trabalho oficial. Então faz essa diferenciação entre lugar de moradia e lugar de trabalho, o que se mantém até hoje também. Aqui no Palácio da Liberdade, além de você conhecer toda a história da sua construção, do simbolismo deste palácio para toda a população, aqui também você vai saber toda a história dos governadores. Nessa sala nós temos os retratos das primeiras damas e na outra sala nós temos as fotos de todos os governadores de Minas Gerais até o atual momento. O Palácio da Liberdade, ele traz muito toda essa modernidade desse período. Então, ele tem um estilo artístico que a gente chama de eclético. O ecletismo, ele mistura vários estilos artísticos diferentes. Então, a gente tem um estilo muito voltado com o Art Nouveau, voltado principalmente para a escadaria. Então, a escada, ela é de um design belga e produzida na Alemanha, que era onde produzia o ferro fundido na época. E essa época do ferro fundido, ele possibilita um monte de curvas na própria escadaria, o que possibilita essa escada belíssima que a gente tem até os dias de hoje. Então, essa escada, ela está aqui no Palácio desde a construção original e ela tem 127 anos completado esse ano. Então é muito interessante porque ela já passou por alguns processos de restauro, mas mantém toda essa memória e esse imaginário desse palácio também.
Então, aqui no Palácio hoje a gente tem um espaço de visitação autônomo. Então, o visitante chega, faz um cadastro rápido e pode visitar o espaço sozinho. A gente está aberto de quarta a domingo. Quarta a sexta é de meio-dia até 5h30. E no final de semana, de 10 às 4h30. Então, a gente tem alguns eventos abertos ao público. Agora, por exemplo, a gente vai ter o Arraial da Liberdade, né? Então, é bem legal. E essa programação, ela tá toda disponível no site, no Instagram. Então, assim, ela tá sempre mudando, sempre se atualizando. E a ideia é que o visitante possa sempre voltar ao palácio, que não faça uma visita e pronto, tá feito. Não, tem sempre novidades que ele pode ir acompanhando, tanto no acervo, quanto pelo jardim, né, pela tenda, enfim, por todos os espaços que a gente tem aqui. E eu acho que o Palácio da Liberdade, ele resume para o povo mineiro como um patrimônio que dá sentido para a cidade. É algo que eu falo que todos os mineiros, e principalmente belo-horizontinos, têm uma memória com o Palácio, nem que seja uma memória de ver ele distante e se perguntar o que acontece ali dentro. Então, hoje em dia, com as portas abertas do Palácio, a gente ressignifica esse espaço como um patrimônio para a gente se sentir pertencente a essa história, que constrói tanto a história de Minas quanto a história de Belo Horizonte. Então, é um ato muito simbólico da abertura das portas principais, porque elas se abriam principalmente para eventos políticos e comitivas de receber os reis da Bélgica e outras pessoas que vinham. E hoje em dia elas abrem para receber o público da cidade de Belo Horizonte. Seja para se emocionar, conhecer a sua história, a história do seu país, ou simplesmente fantasiar com a nobreza, o Palácio da Liberdade é um tesouro nosso e eu convido você e toda a família a tomar posse desse espaço. O que tem de hoje fica por aqui e te aguardo semana que vem às 11h30. Tchau!